Vamos de pé, todos, abrir a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 7 ao verso número 21. Todos acharam aí na Bíblia? Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7 até o verso 21. A palavra de Deus diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração firmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar conta, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em tudo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Pai amado, que bom é estar na tua casa, que bom é poder ler a tua palavra, ouvir a tua voz, a voz do Espírito Santo, falando ao nosso coração, Pai. É isto que nós queremos e é disto que precisamos esta noite. Ouvir a voz do Senhor, não a de homens com suas doutrinas e filosofias, Pai, mas a voz do Espírito Santo que inspirou as Sagradas Escrituras, ministrando, ensinando, confortando, consolando e dirigindo os nossos corações. Pai Santo, precisamos da Tua palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Venha, Senhor, essa noite iluminar o nosso caminho pela Tua palavra, nos dar direção que precisamos para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento nas Tuas mãos, me enche da unção do Espírito Santo, para que debaixo desta unção eu possa ministrar a Tua palavra. É o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, esse texto da carta aos Hebreus, do finalzinho da carta,
Eu não sei se na sua Bíblia, antes do versículo 7, aparece um subtítulo. Na minha, em algumas versões, aparece um subtítulo. E o subtítulo é exatamente o título que eu dei a esta mensagem. Deveres espirituais. Tem isso aí na sua Bíblia? Tem? Algumas têm, não é? Deveres espirituais. Dever já é alguma coisa que muitos não gostam nem de pensar a respeito. Normalmente, irmãos, nós queremos saber quais são os nossos direitos, quais são os direitos que nós temos e não os deveres que temos. Nos preocupamos muitas vezes em saber que direito temos por sermos herdeiros de Cristo. Isso é verdade, nós temos direito. Ainda hoje no louvor cantamos tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso. Alguém duvida disso? Não. Nós temos muitos direitos, sim, mas também temos deveres. Irmãos, toda vez que você dá direitos, mas não cobra deveres, há um desequilíbrio. E nosso Deus não é desequilibrado. Você crê nisso? Deus nos dá direitos, mas Ele também nos cobra deveres. Se tivéssemos só direitos, irmãos, haveria um desequilíbrio muito grande na nossa vida. Mas, infelizmente, alguns, até dentro da igreja, vivem este desequilíbrio, porque imaginam que o Evangelho é o anúncio de todos os direitos que possuem, mas, ao ouvirem a respeito de um dever, já torcem o nariz, fazem cara feia, e alguns até afirmam que não temos dever nenhum, nada é obrigatório, tudo é voluntário, porque em Cristo nós fazemos aquilo que queremos. Irmãos, infelizmente, graças a Deus, isso não é verdade, não é? Porque existem deveres. E este texto aqui nos fala de alguns deveres. Nós estamos em Cristo, encontramos com Jesus, o recebemos como Senhor, como Salvador, nos rendemos a Ele. Isso foi o início da nossa história de vida cristã. Quem é cristão é aquele que se rendeu a Jesus Cristo. É aquele que se submeteu à vontade de Deus, que é a nossa salvação. E então nos deixamos salvar por Deus. Ele nos salvou, a obra é dele. Então isto foi o início da nossa caminhada com o Senhor. Mas a Bíblia relata a história de muita gente que recebeu também Jesus como Senhor. E em todas estas histórias, o encontro com Cristo foi apenas o início da história. Veja, é maravilhoso. É o momento da nossa vida mais, talvez, alegre. Alguns chamam de primeiro amor, porque conhecemos Cristo, nos rendemos a Ele, a verdade foi descortinada diante dos nossos olhos, e aí nos alegramos com essa verdade, queremos compartilhar com todo mundo a alegria da salvação, aquilo que recebemos. Isso é muito bom, mas não para por aí. Veja, a Bíblia diz, e todos os exemplos bíblicos que nós podemos ver, é que aquele que se encontrou com Jesus teve apenas o início da sua história de vida. Houve uma transformação, a salvação é uma transformação, é uma mudança completa, a conversão é uma mudança radical, mas é apenas o início do que Deus quer fazer. Deus não quer apenas salvar você, mas Ele quer mudar a sua vida em todos os sentidos. A salvação é o início disto, é o início desse plano, desse projeto de Deus. Como eu já disse aqui em outras mensagens, dando um exemplo, que alguns torcem até o nariz quando eu falo disso, né? Mas se fosse assim, Deus, quando você se convertesse, te matava logo. Não era mais fácil? Converteu, mata. Porque aí já vai direto para onde? Para o céu. Concorda? Mas não, você se converteu e continua vivo. Qual o problema aí? Então, só está começando o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Só está começando. E Ele deseja fazer muitas coisas na sua vida. A vida muda
radicalmente, mas ela precisa mudar continuamente. Senão ela será apenas uma lembrança melancólica de um dia em que conhecia Cristo. Hoje existem alguns irmãos que só vivem dessa lembrança, porque na sua própria vida não há mais um reflexo daquilo que Jesus fez quando eles se converteram. Então eles podem contar, olha, quando eu me converti aconteceu isso, isso e aquilo. Ok, maravilha, mas e hoje está acontecendo o quê? Não tem nada para contar? E hoje? O que anda acontecendo na sua vida? O que Deus tem feito na sua vida? Não tem mais nada para fazer? Então ele esqueceu você aí. Que se Deus não tem mais nada para fazer na vida de um crente, ele leva o crente. Concorda? Se você está vivo, ainda tem alguma coisa para fazer. Será que Deus esqueceu? Você está prontinho, ele te largou aí, esqueceu de te levar? Não, com certeza não. Então, irmãos, é muito bom saber e lembrar do que Deus fez na nossa vida. Mas nós temos que também viver algo de Deus agora. Amém? Porque a nossa história não para depois do encontro com Cristo. A gente apenas começou uma vida de obediência, de santificação, de busca contínua do Senhor. Entende isso? E aí é que se encaixam os deveres espirituais. Porque os deveres são para fazer depois. É igual o dever de casa. Você já fez dever de casa? Como você gostava de fazer dever de casa? Você amava fazer dever de casa? Não, ninguém gosta, né? Mas ele vem sempre depois da lição. Primeiro a lição, depois o dever de casa. Os deveres também são para ser feitos depois. Pedir que um não cristão se submeta a deveres espirituais é impossível. Porque os deveres são para aqueles que já fizeram a lição. Entende? Para aqueles que já tiveram um encontro com Cristo. Então esses deveres são para a nossa vida toda. São deveres que vão nos acompanhar nessa nossa caminhada cristã, de Deus fazendo e transformando muitas coisas em nossas vidas dia a dia. O autor de Hebreus, porque a carta aos Hebreus não tem um consenso a respeito do autor, alguns dizem que foi o apóstolo Paulo, outros divergem dessa opinião, mas, independente disso, foi o Espírito Santo que inspirou. E o autor de Hebreus, depois de mostrar nos capítulos anteriores da carta o encontro com Cristo, porque a carta fala muito de salvação, a carta fala muito da obra de Cristo na nossa salvação, e já no finalzinho da carta, ele termina o livro falando dos deveres. Veja, ele falou muito da salvação, mas ele não podia terminar sem deixar também a mensagem dos deveres. Porque senão a gente fica com a ilusão de que Deus só quer nos salvar. E a partir daí não quer fazer mais nada na nossa vida. Não, não é verdade. Ele continua querendo fazer coisas na sua vida. Amém, meu irmão? Através desses deveres que ele deixa para nós. Para nós que precisamos e devemos operar segundo a vontade de Deus. Então estão aqui, no finalzinho da carta, os deveres espirituais. Porque são eles que garantem essa continuidade da obra de Deus em nossa vida. Eles que atestam a verdadeira submissão de cada um de nós ao Senhor. Porque dizemos, eu me submeti a Cristo, por isso Ele me salvou. Eu me rendi, por isso Ele me salvou. Tá bom, mas agora que você se rendeu, como é que você faz? Agora você não se rende mais? Não, você tem que se render todos os dias. Você tem que se submeter todos os dias. Você está entendendo isso? Eu só preciso me submeter para ser salvo. Depois que fui salvo, pronto, agora não preciso mais me submeter? Claro que não. Eu preciso me submeter diariamente à determinação e à vontade de Deus. Por isso, a partir do versículo 7, o autor de Hebreus fala desses deveres espirituais. E quais são os deveres espirituais? Vamos ler esse texto. Eu queria ler de novo o versículo 7 e o versículo 8. Ele diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre.
O que é que ele está dizendo aí como primeiro dever? Lembrar dos bons exemplos do passado e da história. Lembrar dos vossos guias, antes que algum engraçadinho se arvore a pensar qualquer besteira, porque essa palavra guia ganhou fama na macumba, né? Então, um monte de gente tem o guia. Quer ser o guia? Ah, o meu guia é fulano, é o ciclano, é o beltrano. Quem é o seu guia de cabeça? O guia, irmão, é aquele que conduz, que mostra o caminho. Quem mostra o nosso caminho é Cristo, né? E ele disse, lembrem dos seus guias, exemplos do passado, aqueles que te pregaram a palavra, aqueles que te levaram ao conhecimento do Evangelho. Pastores estão incluídos também nesta palavra, mas pessoas que se tornam, por sua vida, um exemplo para você. Então ele diz como primeiro dever que nós temos que lembrar destes exemplos. Lembrem daqueles que pregaram a palavra de Deus e considere como foi o fim da vida destas pessoas. E ele diz algo tremendo: imitai a fé que tiveram. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele diz, imite a fé. Veja, a fé é algo que você pode imitar, deve imitar, não tenha vergonha de imitar. Pior é imitar o incrédulo, né, irmãos? E hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que se diz crente, mas na sua vida imita um incrédulo. Porque qualquer coisa que aconteça já está duvidando de Deus. Já está duvidando do poder de Deus, já está duvidando de tudo. Então a pessoa diz que é crente, mas age como um incrédulo. Você está imitando quem? Um crente ou um incrédulo? A Bíblia diz, imite um crente. Imite um crente, imite a fé de um crente. É o que ela está dizendo. E isto é colocado como um dever espiritual. Não é uma opção, é um dever para cada um de nós. E ele nos dá também um bom motivo. No versículo 8, ele diz, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. E o será para sempre. Jesus não mudou e não mudará. Ele é o mesmo em toda a história. Então você pode olhar para a história, olhar para os bons exemplos e imitar a fé. Irmãos, uma das coisas mais edificantes na sua vida cristã, além, claro, da própria palavra de Deus, é você ler alguns livros de biografias de homens do passado que foram crentes fiéis e que esses livros contam a história de vida, os exemplos, as palavras, as oportunidades que esses homens tiveram e como foram usados por Deus. Você lê um livro desse, você edifica a sua vida. Você anima a sua fé. A gente está precisando disso, de olhar coisas boas, não é, irmãos? Tem tanta coisa ruim nos cercando. E você olha para coisa ruim, daqui a pouco você fica contaminado com coisa ruim. Liga a televisão, vê a notícia de jornal, o que você vai ver? Coisa ruim. Maus exemplos, jurados, justiça, né? Juízes fazendo falcatruas, políticos, policiais, capitães, generais, tanta gente se metendo em cada uma. Então você só vê maus exemplos. Então a Bíblia diz, olhe para os guias do passado e imitem a fé que eles tiveram. Imitem o procedimento, como Paulo mesmo disse, sede meus imitadores, na medida em que eu sou de Cristo. Coisas boas para ocupar a nossa mente. Exemplos bons a serem seguidos. Irmãos, tem biografias. Alguém já leu aqui uma biografia de algum desses homens do passado? Ninguém leu. Olha, vocês não estão lendo, hein, gente? Só Isaías leu, ninguém mais leu. Olha, você tem que ler. Se você tem preguiça de ler, lê um livro só. Um só que traz a biografia de um monte deles. Heróis da Fé, do Orlando Boyer. Um livrozinho só, tem umas 20 ali. Mini biografias. É cada uma que você fica impactado com aquilo que você está lendo. Algumas você chega a dizer, não é possível, será que esse cara viveu isso mesmo? Porque são coisas tremendas. Mas nosso Deus é tremendo. E o que Deus pode fazer através de alguém que se entrega a Ele, não há limites, irmãos. Não há limites. Então, são exemplos que Deus coloca como dever para nós.
dever de casa que precisamos fazer. Ele continua no verso 9 dizendo: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Veja o que ele está te dando como um dever. Guarde-se da variedade de ensinos. Não se deixe envolver por doutrinas várias. Variedade de ensinos. Irmãos, hoje nós estamos vivendo a época da variedade de ensinos. Se você não gostar de mim, basta mudar o canal. É ou não é? Basta mudar de igreja. Tem um monte de birosca aí com o nome de igreja. Que você vai, não gostou de um, vai no outro. E a um ensina uma coisa, o outro ensina outra coisa. Né? Eu acho às vezes incrível, que eu já ouvi isso aqui de membro da igreja, que escuta as minhas pregações, mas ao mesmo tempo liga a televisão e escuta outros malucos lá falando. Mas não sei, tem uma coisa errada com essa pessoa. A pessoa deve estar com alguma doença, não é possível. Não é possível, porque não tem coerência nenhuma. E é uma variedade muito grande isso. É, não é? Mas é exatamente isso que o texto está dizendo que você não deve fazer. Não se deixe envolver por doutrinas várias e estranhas. Você já me ouviu pregar alguma doutrina estranha aqui? Fala sério. Mas o que você vê de doutrina estranha na televisão, o que você vê de doutrina estranha nas biroscas evangélicas por aí, meu irmão, sai de baixo. Mas a Bíblia está advertindo e te dando um dever. Não te deixe envolver por estas doutrinas várias e estranhas. A gente pensa, é tudo de Deus. Falou em nome de Deus, botou um terno e uma Bíblia, é de Deus. Irmão, o diabo tem uma coleção de terno que você nem imagina. E de Bíblia também, ele tem Bíblia de todo tamanho. O diabo tem uma coleção de Bíblia, ele conhece a Bíblia maravilhosamente bem. O diabo tem terno, tem tudo, tem até colarinho clerical. Tem tudo o diabo. Então a gente precisa ter cuidado com isso. E ele cita apenas uma das doutrinas estranhas, que é esta preocupação com alimentos. Ele diz: o que importa é estar o coração confirmado com graça. Sabe o que é graça? Favor imerecido. Eu não sou salvo porque eu faço jejum de algum tipo de alimento. Eu não sou salvo porque eu me abstenho de algum tipo de alimento. Eu sou salvo pela graça de Deus, é o que está dizendo a Bíblia. Não porque eu mereço, mas porque eu não merecia, mas criei, fui salvo. É isso a salvação. Então, ele está dizendo o que vale é estar o coração confirmado com graça. A certeza da minha salvação não é porque eu assumo determinado comportamento, uso certo tipo de roupa, não raspo certas partes do corpo. A certeza da minha salvação não está por causa de nenhum ritual, de nenhum costume desse. Se o meu vestido é longo ou curto, se a minha calça é comprida ou não, não está aí a certeza da minha salvação. A certeza da minha salvação está no meu coração, que entende e recebe a graça de Deus. Então ele está dizendo, não se deixe envolver por doutrinas estranhas. Você é membro da sua igreja, fique na sua igreja. Fique na sua igreja. Se você agora julgue o que está sendo dito na sua igreja. Porque a Bíblia diz que a gente tem que conferir nas Escrituras o que é dito. Então você conferiu, está errado, aí realmente você tem que buscar outro lugar. Agora, se não, fique na sua igreja. Seja fiel na sua igreja. Não tem sentido você ficar na sua igreja, mas não, eu gosto de um reteté, então eu vou ali. Lá na igreja não tem um aviãozinho, nem um sapatinho de fogo, então quando dá assim umas quinta-feira, que não tem culto lá, eu vou sapatear naquela igreja ali. Aí no outro dia eu vou lá fazer aviãozinho na outra. Espera aí. Diga a que veio. Seja firme. Não se deixe confundir. Não deixe seu coração ser tão abrangente assim de achar que tudo é de Deus, só porque a forma é bonita. Satanás é bonito. Ele tem a cara de um anjo de luz.
Não é esse monstro horrível que alguns botam em filme de terror. Satanás é anjo de luz. Então, cuidado. Isso não é um favor, isso é um dever. É um dever espiritual que nos é dado por Deus. E Paulo, e o autor de Hebreus diz, aqueles que se preocuparam com isso, não tiveram proveito nenhum com essas coisas. Não se deixe envolver. Não se envolva. É muito fácil se envolver e muito fácil ser envolvido pela lábia de alguém. É muito fácil ser envolvido. Mas a Bíblia está dando esse dever para nós. Outro dever, versículo 10 até o 13, diz assim: possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Amados, estes versículos às vezes são mal compreendidos por muitos. Primeiro, a carta é aos hebreus. Então, o público-alvo desta carta, os hebreus, os judeus, sabiam muito bem a que o autor estava se referindo, aos costumes judaicos. E ele diz aqui, no versículo 10, que nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, mostrando que já há uma diferença gritante entre o Novo Testamento e a prática do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, alguns sacerdotes tinham o direito de comer da sobra do sacrifício que era oferecido no altar. E ele diz, nós não temos direito de comer nada desse sacrifício. Nós não temos o direito de nos apropriar disto. Já é uma diferença fundamental. E depois ele diz no verso 11, aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. O que acontecia nesta cerimônia, irmãos? Os animais eram sacrificados para substituírem o pecador. O sangue vertido pelo animal era levado para ser aspergido no Santo dos Santos. Mas o animal que era sacrificado recebia nele como imputação todos aqueles pecados. Então ele se considerava impuro. O sangue entrava no tabernáculo, mas o animal não. O animal era queimado fora, porque era e estava simbolicamente todo o pecado atribuído a ele. Então ele era queimado fora do arraial. E o autor de Hebreus diz que a mesma coisa, o mesmo princípio, se aplicou a Jesus. Quando ele diz no verso 12, por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Porque a Bíblia diz que os nossos pecados lhe foram atribuídos. Ele levou sobre si os nossos pecados. Tudo foi atribuído. A Bíblia chega a dizer que Deus o fez pecado por nós. Recebeu ele na cruz todos os nossos pecados. E o seu sangue foi que fez a propiciação pelos nossos pecados e nos deu acesso ao Santo dos Santos. Mas ele mesmo foi moído, foi queimado fora do arraial. O Calvário, o Monte Calvário, conhecido como Gólgota, ele fica fora de Jerusalém. E foi ali que Jesus morreu. Jesus morreu fora de Jerusalém. Teve a sua vergonha exposta fora de Jerusalém. Ele ficou nu na cruz fora de Jerusalém. Ele foi crucificado à companhia de 2 ladrões fora de Jerusalém, porque levou sobre ele os nossos pecados, levou sobre ele as nossas culpas. E o autor de Hebreus diz isso para os hebreus. E pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta, fora da cidade. E aí ele conclui no versículo 13 o nosso dever por causa disso. Ele diz, saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, a sua vergonha.
Nós temos que levar a mensagem de Cristo. Isso é um dever, isso não é um favor. Pregar o evangelho que nos salvou para salvar outros é um dever, não é um favor. E o autor de Hebreus exemplifica muito bem isto através do que aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Ao dizer, ele sofreu a sua vergonha fora da porta, fora das quatro paredes. E aí ele diz agora para nós como igreja, saiamos a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Irmãos, a igreja tem uma importância tremenda, e você já me ouviu pregando sobre a importância da igreja. A igreja tem uma importância enorme na nossa vida, no momento que nos ensina, que nos forma, que nos capacita, que nos faz exercitar os princípios que aprendemos entre nós, os irmãos, isso é maravilhoso. Mas a chamada da igreja é para fora da igreja. O próprio significado da palavra igreja é uma chamada para fora. Nós fomos chamados para ser cristãos lá fora. Aqui dentro é fácil, mas tenho até medo de dizer isso, porque o mau testemunho de alguns aqui dentro faz eu começar a pensar que até aqui dentro é difícil. O camarada pelo menos fingir que é crente. Até aqui está difícil. Mas se aqui é assim, lá fora é muito mais difícil. E nós fomos chamados para ser crentes lá fora. Aonde? Na sua casa. Lá no seu prédio. Lá no seu trabalho. Lá na sua faculdade. No seu colégio primário, científico, ginasial, sei lá o nome que dão hoje. Você foi chamado para ser crente lá fora. Porque quando você vai lá fora, você leva o vitupério de Cristo. Você leva o benefício que ele conquistou para você e exibe lá fora. É como disse Paulo, trago no corpo as marcas de Jesus. Ele saiu levando o vitupério de Cristo. Saiu pregando a mensagem do Evangelho. Cabe a nós pregar a mensagem. Isso não é favor, isso é um dever. É um dever de consciência. É um dever diante de tão grande benefício que recebemos. É um dever falar dos benefícios que recebemos de Cristo. Dos direitos que conquistamos na cruz. Mas é um dever anunciá-los a todos. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Está na hora de nós sermos crentes lá fora. Está na hora de nós mostrarmos o que cremos com o comportamento de cada um de nós lá fora, diante das pessoas que não conhecem a Cristo. Como Jesus, fora de Jerusalém, foi pregado numa cruz no alto de um monte que tinha forma de caveira. Lá foi o Senhor sofrer e mostrar a sua vergonha para todos. Nós fomos chamados como um dever de fazermos também isso. O autor de Hebreus diz no versículo 14, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos, o que nós buscamos, irmãos? A que há de vir. Sabe o que ele quer dizer com isso? Ele está só fazendo um lembrete. E esse lembrete pequenininho, não é uma frasezinha tão importante, porque às vezes tem gente que pensa, tem crente que pensa, que vai ficar aqui na terra para sempre. É ou não é? E que vai levar no caixão tudo que conquistou aqui. Até aquilo que ele acha que conquistou por Jesus. Tudo que Jesus conquistou é meu direito, é minha herança, vou levar para o caixão. Vai nada. Vais levar nada. A Bíblia está lembrando para você que nós não temos aqui cidade permanente. Só uma coisa que é permanente, a nossa salvação. Essa é permanente. Mas cidade permanente não temos, porque buscamos a que há de vir. Buscamos a que o Senhor está preparando para nós. Nada do que temos ou conquistarmos aqui se compara ao que Deus preparou para aqueles que o amam, não é o que diz a Bíblia? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Então, se apegar a qualquer coisa daqui é muita mesquinharia. Porque qualquer coisa, por melhor que seja, que você se apegue, é infinitamente menor daquela que Deus está preparando para você. Então, às vezes, há pessoas que não ganham algo melhor porque não largam aquilo que têm. Não consegue. Você, para ganhar algo melhor, você precisa largar o que você tem. Entenda o que eu estou dizendo, por favor, no bom sentido, tá? Então vai ter gente trocando de marido aí. Por favor, no bom sentido, no sentido da palavra de Deus, tá? No sentido da palavra de Deus. A gente tem que, cada um ouve de uma forma, né? A gente tem que falar disso até no curso. Então tem que ter cuidado com o que é dito. Mas meu irmão, é verdade. Mas muitos hoje imaginam que a cidade aqui é permanente. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. E não é assim, irmão. Então a lição e o dever que Deus está te dando é, resumindo, não se apegue a coisas materiais. Não tenha apego a nada material. Porque todo material que você tiver ou vier a conquistar, todo ele ficará aqui. E você não. Pelo menos espero que não. Pode ser que você fique aí sepultado e não vá subir com o Senhor, mas eu espero que não. Então o dever é, não tenha apego material. Versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus quando? Sempre. O quê? Sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Isso é dever. Oferecer louvor a Deus. É um dever, não é um favor. É um dever de um cristão verdadeiro louvar de verdade ao Senhor. Não estou falando de cantar. Cantar qualquer um canta. Cantar qualquer um pode cantar. Até passarinho canta, irmão. Eu estou falando de louvar. Louvar. Sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, aquele que confessa a Cristo é salvo, é o verdadeiro salvo. Esse é o que pode realmente louvar. E ele não só pode, como deve, porque isso é colocado nos deveres espirituais. Deve louvar, porque o louvor é uma expressão daquilo que Deus fez em nós, irmãos. Daquilo que Deus realizou na nossa vida. Se eu não louvo ao Senhor, eu não estou expressando nada. E a Bíblia diz sacrifícios de louvor. É o sacrifício no bom sentido. Sacrifício de louvor. Entrega a Deus a oferta do teu louvor. E é independente das circunstâncias, como eu disse quarta-feira passada. Paulo e Silas, presos na prisão, por volta de meia-noite, louvavam ao Senhor. Porque os lábios deles confessavam ao Senhor. E foram presos exatamente porque confessavam a Cristo publicamente, fora do arraial, levando o seu vitupério. É assim que funciona, irmãos. É um dever, não é um favor, louvar ao Senhor. Outro dever, versículo 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Você vê como o autor de Hebreus aqui usa uma ironiazinha para falar com os judeus, porque aos hebreus, né? E o judeu estava acostumado a resolver tudo com sacrifício. Por isso ele usa sacrifício para louvor e sacrifício para a prática do bem e para a cooperação mútua. Porque tudo eles pensavam que era sacrifício. Hoje tem alguns que se dizem crentes que também são assim, crentes do sacrifício. Tudo é sacrifício, dízimo é sacrifício, vir à igreja é sacrifício, tudo é sacrifício. E aí esperam uma recompensa pelo sacrifício. O autor de Hebreus está dizendo, o sacrifício de verdade é louvar o Senhor, mesmo quando você está na cadeia acorrentado. Esse é o sacrifício de verdade. Sacrifício de verdade é você trabalhar na prática do bem, não deixar de praticar o bem. Veja, nós não praticamos o bem para ser salvos. Mas porque somos salvos, praticamos o bem. Você está entendendo? A fé é que salva. É pela graça, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas já que sou salvo, tenho que praticar boas obras.
E isto é um verdadeiro sacrifício a Deus. Não apenas dar a Ele alguma coisa, porque tem gente que dá alguma coisa para não ter que dar o que Deus quer. Então é mais fácil a gente dar um cheque para Deus do que dar o coração para Deus. É mais fácil dar um dinheirão para a igreja do que mudar a vida, do que passar a praticar o bem. Então é muito fácil, eu pago o sacrifício, mas lá fora continuo sendo a mesma porcaria de sempre. Mas aqui dentro eu paguei o sacrifício. Estou com a consciência e o bolso mais vazio, mais tranquilo. É mais fácil. Mas Deus diz que Ele prefere obediência a sacrifício. Você entende isso? Por isso que o autor de Hebreus está colocando isso aqui. Prática do bem e a mútua cooperação. Operar juntos. Agrada a Deus quando a igreja trabalha junta. Aí você diz, isso aí é tranquilo, pastor. A gente trabalha... Não, não é tranquilo não. Você que pensa que é tranquilo. Às vezes, ministérios brigam com ministérios. Às vezes, pessoas de um ministério se acham mais importantes do que do outro. Porque não são convertidos. São filhos do diabo, do cão. Por isso que pensam assim. Porque não são convertidos. Porque o convertido coopera mutuamente, um com o outro. Operam juntos em prol da mesma causa. Saiamos, pois, a Ele. Todo o objetivo da igreja é evangelístico. Tudo que a igreja faz é evangelístico. Tudo. Todo o objetivo de qualquer ministério é evangelístico. Você não sabia? Fique sabendo. Saiamos, pois, a Ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Então, os nossos olhos estão lá fora. Estamos aqui, mas com os olhos lá fora. Esse é o plano, esse é o propósito. Mas o dever é prática do bem e mútua cooperação. Deus se agrada quando você trabalha ao lado do seu irmão. Amém? Mas quando você diz assim, não quero trabalhar com aquela pessoa porque eu não dou bem com ela. Eu digo para você, vai se converter, desgraçado. Tem outra? Desgraçado porque não tem a graça. Entendeu? Porque se ainda está dizendo, não vou trabalhar com fulano porque não me dou bem com ele, alguém é maluco, ou sou eu ou é você. Como eu sei que não sou maluco, só pode ser você o maluco. Você entendeu isso? Não tem outra alternativa. Não vou trabalhar com fulano porque não me dou bem com ele. O que é isso? Onde é que nós estamos? Mas essas coisas acontecem na igreja. São as loucuras evangélicas. Meu irmão, dá para escrever um livro. Deus se agrada quando nós trabalhamos juntos. Não porque temos o mesmo time de futebol. Não porque gostamos das mesmas cores. Não porque gostamos das mesmas comidas. Mas porque amamos o mesmo Jesus. Você entende isso? É por isso que nós temos que trabalhar juntos. E isso não é um favor. Isso é um dever. Se você matar o seu ego, você consegue trabalhar junto com qualquer um. Se você fizer o que Jesus mandou, a si mesmo se humilhar, tomar a sua cruz, você consegue seguir Jesus com qualquer um do teu lado. Pode ser o mais chato do mundo, você segue Jesus, você está humilhado. Quem está humilhado não se exalta. Quem está humilhado não se sente humilhado. Quem está humilhado não se ofende. Nós nos ofendemos muito na igreja porque não somos humildes. Quem é humilde não se ofende. Só se ofende quem é orgulhoso. Mas como é que pode fazer isso comigo? Olha, eu. Só se ofende quem é orgulhoso. Bota isso na cabeça. Quem não é orgulhoso, quem é humilde como Deus mandou, não se ofende. E trabalha com qualquer um, canta com qualquer um, toca com qualquer um, faz comida com qualquer um, trabalha como diácono com qualquer um. Não tem problema para uma pessoa que é humilde e que é do Senhor. Não tem problema. Não tem tempo feio. Não tem, porque ela ama o Senhor. Ela não vai trabalhar com a outra porque a outra é amiga dela, porque a outra tem intimidade com ela. Não, ela ama o Senhor. E ela espera que aquele lá também ame. Se não amar, o problema é dele. Se você está trabalhando com alguém que não ama Jesus, o problema é dele. Continua amando você. Amém? O problema não é seu. Mas isso aqui é um dever. Isso não é um favor. Praticar o bem e trabalhar junto, um com o outro. É o dever. Por isso Deus não levou a gente ainda. Porque ainda tem um trabalho a ser feito. Amém? Por isso que Deus não levou você, porque ainda tem um plano na sua vida.
Versículo 17, está terminando, só mais meia hora. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Simplesmente obediência e submissão à liderança. Irmãos, isto é claro na palavra de Deus. Não há como ler isso aqui de forma diferente. Não estou puxando a brasa para a minha sardinha. Mas é óbvio o princípio que Deus está ensinando, de obediência à autoridade. Só que é parecido quando Deus diz que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos. Muita gente fica com urticária quando ouve isso, né? Porque não entende o princípio da palavra de Deus. Essa submissão é estar debaixo da mesma missão. A minha missão é igual à sua missão. Concorda comigo? Se eu quero servir a Deus, você tem que estar de submisso a mim para servir a Deus também. Agora, se eu ficar maluco, começar a querer servir a mim mesmo, tu tem que me respeitar? Não. Vai respeitar maluco? Fala sério. Não. Então, esse versículo não é para proteger o pastor miserável, o pastor déspota, tirano, maluco, mas sim para você se submeter a quem tem autoridade e a quem se torna um exemplo para a sua vida, como está escrito no versículo 7, que nós lemos aqui. Exemplo. Então, submeter-se à mesma missão daquele que está te guiando. Se aquele que está te guiando está no caminho certo, e você não quer se submeter a ele, sabe o que vai acontecer? Tu é que vai para o caminho errado. Quem vai dar no brejo é você. Quem está te guiando está no caminho certo. Mas você é orgulhoso, não quer se submeter? Tá bom, não submete. Pode ir para outro caminho. Você não quer ir pelo meu, vai por outro. Por outro vai para onde? Para o inferno. É para lá que você vai, não tem outro. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho é Ele. Se eu estou no caminho de Jesus, você não quer me seguir, então tu vai para outro, e o outro termina no inferno. Lamento informar, termina no inferno. Essa é a submissão. Debaixo da mesma missão. Obedecei aos vossos guias, pois eles velam pela vossa alma, como quem deve prestar conta. Quanto mais autoridade, mais responsabilidade. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais alguém é investido de autoridade, mais alguém conhece da palavra de Deus, mais será este indesculpável por suas falhas. Então, só por isso já deveria ser motivo para você dizer, deixa eu seguir esse cara aí. Porque ele está com uma responsabilidade muito maior do que a minha. Mas, infelizmente, não é assim. Muita gente dá palpite no trabalho pastoral, né? Tem um monte de pastor, igual o técnico de futebol, né? Já viu? Todo mundo é técnico, já viu? Todo torcedor é técnico. Ele sabe, não, o cara devia ter tirado esse, botado daquele, tinha que ter mandado esse pela lateral, tinha que puxar daquele outro, tinha que trocar essa defesa. 160, sei lá, qual é a população do Brasil hoje? 200 milhões de técnicos de futebol. É o que nós temos. E na igreja é assim. Todo mundo é pastor. Todo mundo quer dizer, não, o pastor está errado. Ele devia ter feito, se botar aquela pessoa ali, não, aquela pessoa não tem jeito para aquilo, não. Ele tinha que botar aquela outra, tinha que tirar aquela, tinha que avançar aquela outra lá, que está melhor. Devia botar. Não é assim? É ou não é assim? Ou eu sou maluco? Pode dizer, se eu sou maluco, pode dizer também. Mas é assim. É assim que funciona. Você quer ser pastor, mas não quer ter a responsabilidade de ser pastor. É fácil. Lá da arquibancada é fácil ser técnico. Agora senta lá. Quando o time vai mal, quem é o primeiro a ser demitido? O técnico. A quem muito é dado, muito é cobrado. Privilégio ser técnico. Faz alguma coisa errada, não tem perdão. Para o jogador tem perdão, para o técnico não tem perdão. Para você tem perdão, para mim não tem perdão. Eu não tenho direito de errar. Pastor não tem direito de errar. É assim que funciona. Erro. Mas não tem direito. Entende? Porque o meu erro é muito mais pesado do que o seu. O meu erro é muito mais pesado do que o seu. Então é melhor se submeter do que botar a cara na janela para os outros bater. É ou não é? Por isso a Bíblia diz isso.
submetei, obedecei vossos guias, sede submissos para com eles, porque eles vão prestar conta de vocês. E se eles fizerem isso gemendo, cheios de tristeza, isso não vai dar proveito para ninguém, é o que está dizendo o versículo. Isso é um dever, isso não é um favor. Versículo 18, termina ele dizendo: orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. O dever que ele deu por último: orem pelos pastores, orem pelas lideranças, orem pelos guias, os verdadeiros, por favor. Tá? Orem, é um dever. É um dever que Deus está nos dando. Orar por aqueles que estão guiando. Porque, como diz ele, temos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Ore por esses que querem acertar, por esses que estão fazendo de verdade a obra de Deus. Ore por esses. Isso é um dever, é uma ordem, não é um pedido, não é um favor. Ah, estou com peninha dele, quebrou até a clavícula, vou orar por ele. Não. Não é peninha, é uma ordem. Senhor, vou te obedecer. Eu não gosto dele, mas vou orar por ele. É assim que funciona, entendeu? É ordem. Ordem não se discute, ordem se obedece. Nós somos muito sentimentais, irmãos. É por esse sentimentalismo que a gente desobedece a Deus. É tudo na emoção. Tem coisa que não é emoção. Ordem é ordem, não se discute. Não tem que estar emocionado para cumprir uma ordem. Eu tenho que obedecer, tem que ter juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? É isso que está faltando. São os deveres que o Senhor nos deu. E o desejo de Deus e o desejo do autor de Hebreus. Ele termina dizendo no versículo 20 e 21. Ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Veja a oração que ele faz. Ele também orou por você. E eu quero orar por você, para que Deus te aperfeiçoe, te torne perfeito, aperfeiçoe você em todo o bem, para que você cumpra a vontade de Deus. Essa é a oração. Irmão, a melhor oração que eu posso fazer para você, não é para você arrumar marido, nem mulher, nem emprego. A melhor oração que eu posso fazer para você é para você ser aperfeiçoado, para que você cumpra a vontade de Deus. Porque você pode ter todas as suas vontades satisfeitas, mas se você não satisfazer a vontade de Deus, você não está dentro do plano de Deus. Quem está dentro do plano de Deus satisfaz a vontade de Deus. Que Deus aperfeiçoe você, cada um de nós, para que nós possamos fazer, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que Ele fale ao nosso coração e nos estimule a obediência. É o que nós precisamos. Obediência, irmãos. São deveres, não são favores. Ele fez por nós o que ninguém fez. Pagou o preço que ninguém pagaria. Entregou a sua vida por nós. Para que eu e você agora vivamos de acordo com a vontade dele. Amém? Vamos louvar o Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço. Obrigado, Senhor. Para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti.
Ele pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço. Ele sofreu por nós. Para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Como Ele nos via. Ele nos via. E nos via redimidos por seu sangue, Trabalhando juntos. lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra e por tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração esta noite, Pai. Eu te peço, meu Deus, que a Tua palavra faça efeito em nós, que ela produza mudança de vida, mudança de atitude. Pai, que nós possamos lembrar dos bons exemplos, Senhor. Que nós possamos, Deus, ajustar os nossos valores. Pai, que nós possamos pregar a Tua palavra, obedecer ao Senhor, trabalhar com os nossos irmãos. Senhor, nos ajuda a obedecer aos nossos líderes. Nos ajuda, Pai, a ter um bom testemunho. Nos ajuda, Senhor, a fazer segundo a Tua vontade. Nos ajuda, Pai, a cumprir os nossos deveres, porque o Senhor cumpriu todos os deveres para conosco. Tudo que foi feito para nos abençoar foi feito pelo Senhor. Temos direitos a tantas coisas, Pai, mas queremos também cumprir os nossos deveres. Pai Santo, fala conosco essa noite. Que a palavra mude, porque se ela não mudar, ninguém mais pode mudar. Só a Tua palavra tem o poder de nos convencer quando ela é ministrada pelo Espírito Santo. E é isso que eu te peço. Convence os nossos corações a olhar para Ti, ó Deus, e ver o quanto o Senhor fez por nós, para que trabalhemos juntos, lado a lado, na força do Espírito Santo, fazendo a Tua vontade, fazendo a Tua obra. Em nome de Jesus, fortalece os meus irmãos, Pai. Fortalece cada crente nesse lugar. Pai, aperfeiçoa cada um deles para obedecerem a Tua vontade, para cumprirem os Teus propósitos, para obedecerem ao Senhor. Aperfeiçoa os meus irmãos, Pai. Torna-os perfeitos, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.